Boa noite, estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para edificar nossa vida e crescermos no conhecimento do Senhor, né? Que possamos a cada dia nos fortalecer no nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse dia, por esse momento, por esse estudo, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que eu seja um instrumento de ensino para teus filhos. Use-me como o Senhor quiser, que a tua palavra seja ensinada como o Senhor quiser. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, que o Senhor nos ajude, né? O nosso estudo de hoje tem por título A Herança dos Salvos. A Herança dos Salvos. Em Gênesis 12:1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então vamos comentar esse verso, né? Deus fala com Abraão e lhe dá uma ordem: sai da casa do teu pai, da tua parentela e da casa, ou melhor, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. O que Deus está realmente mandando Abraão fazer? O que é que Deus realmente está mandando Abraão fazer? Primeiro, sai da tua terra. Sai desta terra de pecado. Sai desta terra visível. Sai da tua terra carnal. Sai da carne, para onde Adão e Eva vieram depois do pecado, porque antes eles viviam no Espírito de Deus, mas quando pecaram, saíram do Espírito e vieram para a carne. Sai deste mundo de trevas, sai deste mundo governado por Satanás. Então, quando Deus estava dizendo para Abraão, sai da tua terra, Deus estava dizendo exatamente isto, né? Sai deste mundo de trevas. Sai deste mundo governado por Satanás e seus demônios e vai para outra terra, a terra que te mostrarei. Então, Deus mandou Abraão sair da terra dos parentes, a terra onde ele morava, e ir para outra terra, terra que Deus iria mostrar. Sai deste mundo, sai deste governo satânico do mundo, sai do domínio dos demônios e vai para outra terra, a terra que te mostrarei, a terra que não existe ainda, mas que existirá no futuro. Deus estava falando não desta Israel somente, dessa Israel terrena que conhecemos. Deus estava falando da terra purificada com o fogo e com a palavra de Jesus, a terra onde o governo seria o próprio Filho de Deus. Então Deus disse para Abraão: sai desta terra contaminada pelo pecado, cheia de sujeira, na escuridão, nas trevas, governada por Satanás, e vem para outra terra, a terra que te mostrarei. E a terra seria a terra purificada pelo fogo e pela palavra do Senhor. Deus estava falando da terra que ainda não surgiu, pois ainda estava no mundo espiritual. Essa terra ainda não estamos vendo. O que nós estamos vendo nos nossos dias é a terra dominada completamente pelo diabo. A terra que jaz no maligno, né? Esta terra só surgirá com a segunda vinda de Jesus para este mundo. Então, a terra que Deus disse para Abraão que iria dar para ele,
esta terra só surgirá com a segunda vinda de Jesus para este mundo. Então Abraão, Isaque, Jacó e todos os seus descendentes, que são espirituais e não carnais, virão com Jesus do céu, e governarão com Jesus, juntos com os que ainda ficaram com vida na grande tribulação. Então, quando Jesus vier do céu com os seus anjos e a igreja para esta terra, para governar esta terra vai se tornar visível, a terra que Jesus vai governar. E assim Abraão, Isaque, Jacó e todos os seus descendentes, que são espirituais, estarão governando com Jesus, juntamente com aqueles que permaneceram vivos até a vinda de Jesus. Então, em João 1:13, nos diz que não é, a nossa herança não é a carne e o sangue, não herdarão a vida eterna. Não é a carne, não é o sangue, mas é o espiritual. Não é o Abraão carnal, não é os descendentes carnais de Abraão quem herdarão esta terra que Deus prometeu dar a Abraão. Aqui em João 1:13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, eu vou ler o 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, os descendentes de Abraão não são os da carne de Abraão, mas são os da fé de Abraão. Aqui em João 3:5, Jesus diz assim, João 3:5, Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para entrar nessa terra que Deus prometeu, terra prometida onde Jesus irá governar neste mundo, mas que esta terra não é só na volta de Jesus aqui neste planeta transformado, mas será a terra também eterna no céu. Então, Jesus respondeu para Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, só herdará esta terra que Deus prometeu para Abraão, que não é esta terra contaminada pelo pecado, só poderá entrar nela aquele que tem a fé de Abraão. Então, esta era a terra que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Terra herdada pela fé, não pelas obras da carne, ou melhor, do pecado, mas fé na palavra do Pai eterno. Aqui Hebreus 11, 9 e 10 nos diz o seguinte. Nos diz assim: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, Abraão, ele recebeu de Deus esta ordem: vá para onde eu vou te mostrar, para o lugar que eu vou te mostrar.
a terra que eu vou te dar. Essa terra não era aquela terra que nós vemos hoje. Esta terra era a terra que Abraão estava vendo pela fé. Terra governada por Jesus, não terra que jaz no maligno. Terra que é viva, pois o seu governante e os seus moradores são vivos espiritualmente, porque já receberam de Jesus a vida eterna. Não a morte, mas a vida. Jesus diz: eu sou a vida. Ele é a vida. Ele é a vida. A terra de Israel era a sombra da terra que Jesus governará. Então, esta terra que Israel, o Israel terreno, herdou aqui neste mundo, onde Deus era o Deus deles, daquele povo, e era o governo enquanto eles quiseram, porque depois eles não quiseram mais Jesus, Deus como seu governante, como seu rei, como seu líder, eles rejeitaram, escolheram um homem para governar, tiraram o espiritual, tiraram Deus da direção da nação. Então a nação ficou sendo guiada por um homem maligno, por um homem que não obedecia a Deus, ficou sendo guiada esqueci agora o nome do homem, o primeiro rei, esqueci, mas vocês sabem, né? Então Deus saiu, quer dizer, os israelitas, esses Israel terreno, tirou Deus do comando da nação de Israel, né? O rei Saul. Então, eles substituíram Deus por Saul. Tiraram o espiritual, o santo, por um homem que era dominado por Satanás. Então, esta é a realidade do mundo, do governo nesta terra. Esta é Israel terrena, né? Mas não foi. Esta Israel terrena que Deus prometeu dar para o Abraão espiritual, para o Abraão que cria no Deus verdadeiro. A terra que Jesus governará é a sombra da terra definitiva, que os salvos irão morar e que estará para sempre na presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então, esta terra, esse Israel terreno que Deus prometeu a Abraão aqui na terra, é a sombra do Israel que Jesus vem governar. Porque Jesus ele vem governar este mundo, mas não do jeito que esse mundo está. Este mundo precisa ser purificado, precisa ser santo, porque Jesus vem governar o mundo conforme ele, e ele é santo. Então ele está purificando este mundo e a sua igreja. Jesus virá governar esta terra para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, para colocar todos os principados, todas as potestades, todos os poderes, todos os seres humanos dominados por estes demônios e também a morte. Então Jesus ele vem para esta terra para destronar todos os seus inimigos e colocar esses inimigos no seu devido lugar, que é o lago de fogo. Então Jesus irá lançar todos estes inimigos no lago de fogo. Então no Apocalipse 19:20 nos diz o seguinte: primeiro inimigo que vai ser lançado no lago de fogo, ou melhor, os dois primeiros inimigos, né? Então serão, os irmãos já sabem, né? E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais,
com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Então, os primeiros que vão ser destronados é a besta, o anticristo e o falso profeta. No capítulo 20, no verso 10, mais um vai ser destronado. Aqui o versículo 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A besta, o falso profeta e Satanás serão lançados, são os que primeiro serão lançados no lago de fogo. E aqui diz que eles serão atormentados para todo sempre. Então, nos versículos do 14 ao 15, nos diz o seguinte, 14 e 15, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, o terceiro inimigo de Deus, de Jesus, terceiro não, o quarto, né? A ser lançado no lago de fogo será a morte e o inferno, o lugar onde atormentam, né, as pessoas que não têm Deus. Seja bem-vinda, Odelita, que o Senhor lhe abençoe. Então, o versículo 15 nos diz o seguinte: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, por último, será lançado no lago de fogo todos aquelas pessoas, aqueles seres humanos que rejeitaram, né, a palavra de Deus, que rejeitaram Jesus, que não quiseram a salvação, o Salvador, a única oportunidade, a última oportunidade que Deus deu para o homem sair da perdição eterna. Então, Jesus nos levará para a nossa terra definitiva. Então, depois do juízo final, nós iremos morar na terra definitiva, onde tudo será novo, onde não haverá mais noite, não haverá mais pecados, né? Ninguém mais lá vai pecar, onde tudo será maravilhoso. Esta foi a terra que Deus prometeu para Abraão. Esta era a terra que Deus prometeu para Abraão e para todos os que servem a Jesus. Abraão contemplou esta terra somente pela fé. Então, Abraão não viu a terra que Deus prometeu, nem aqui nesta terra de pecado, porque Deus prometeu a terra para os seus descendentes aqui nessa terra. Mas Abraão não viu essa terra. Por quê? Porque Abraão somente creu que iria acontecer. Abraão teve um filho, Abraão já era velho, não tinha condição de ver uma nação, de ver todos os seus descendentes, mas ele contemplava. Ele tinha certeza, não é, de que Deus era fiel para fazer tudo o que prometeu. E ele contemplava pela fé que isto iria acontecer. Mas não viu esta terra com os olhos humanos, somente com os olhos espirituais, pois ela não estava neste mundo visível, esta terra definitiva, esta terra onde fica na eternidade, esta terra onde não existe mais dor nem sofrimento, esta terra que Deus diz, vai para onde eu vou te mandar, porque lá será realmente a nossa terra definitiva, né? Não esta terra visível contaminada de pecado.
ela está no mundo espiritual. E para herdar esta terra, a pessoa tem que sair deste mundo visível e ir para o mundo espiritual através do novo nascimento, através do nascimento espiritual. E isto acontece através da nossa fé nas palavras, na palavra do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. João 3, 3 e 5 já li, né? Jesus disse para Nicodemos, João 3, 3, para ver o reino de Deus tem que nascer de novo, ou melhor, nascer espiritualmente. Para entrar no reino de Deus, para entrar nessa terra que Deus prometeu dar a Abraão, é preciso nascer da água e do Espírito, ou melhor, nascer de Deus. Abraão creu na palavra do Deus Pai e fez o que o Pai lhe mandou. Abraão não viu a terra espiritual que Deus lhe prometeu enquanto estava nesta terra visível. Ele não viu essa terra espiritual, esta terra que emana leite e mel, esta terra que não existe mais dor, não existe mais pecado, não existe mais sofrimento. Abraão não viu essa terra, mas ele viu somente pela fé, mas visivelmente não viu, porque esta terra não fica aqui nesse mundo de pecado. Esta terra fica no mundo espiritual, esta terra fica na eternidade com Deus. Mas pela fé ele contemplava esta terra, a terra na qual Jesus, o Deus Filho, irá governar, mas também a terra definitiva que será na eternidade. Então aqui nós estamos falando de três tipos de terra. Primeira, a terra que Deus deu para a nação de Israel. Esta terra que fica nessa terra contaminada. Segunda terra, a terra governada por Jesus, esta terra que está sendo purificada para a volta de Jesus. A terra que Jesus vai governar não vai ser essa terra contaminada. Ela está sendo purificada com fogo. Ela está sendo santificada. Quando Jesus vier, tudo vai ser diferente. Mas a nossa terra definitiva é a terra espiritual. É o novo céu e a nova terra. É esta que é a nossa terra definitiva. É a terra que fica na eternidade. Em Hebreus 11, do 13 e 16, nos diz o seguinte: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, os patriarcas, eles não viram esta terra que Deus mandou eles irem e procurar, quer dizer, seguir aquilo que Deus estava mandando eles fazer. Eles não viram esta terra, somente pela fé. Então, em Hebreus 11, 13 e 16, nos revela a verdadeira pátria que todos os patriarcas, todos os profetas e todos os verdadeiros descendentes de Abraão, que não são somente os da carne e do sangue de Abraão, mas os da mesma fé de Abraão, fé no Deus Filho. Aqui em João 8, 56, Jesus diz que Abraão viu o dia dele e se alegrou. Então Abraão viu o dia que Jesus foi morto na cruz, foi oferecido como sacrifício. Foi quando Abraão estava oferecendo o filho dele como sacrifício. Ali ele viu Jesus sendo o sacrifício. Então a fé de Abraão era no Filho de Deus. A nossa fé é no Filho de Deus, em Jesus Cristo, o verdadeiro Messias dos judeus.
Então, observe uma coisa: todos nós temos duas partes que formam o ser humano. Então, o ser humano é formado de duas partes. Primeira parte, o nosso corpo, o que é terreno, o que é pó, o que é mortal. Segunda parte, a nossa parte espiritual. E a nossa parte espiritual tem duas partes, né? Que é o nosso espírito e a nossa alma. Então, o ser humano é formado do barro, né? Ou carne, mas também do espírito e alma. Em Gênesis 2:7, a gente vê, não é, Deus formando o homem do pó da terra e soprando nas narinas dele o fôlego de vida, que é a alma e o nosso espírito. Logo, os seres humanos têm uma parte terrena e uma parte espiritual, mas também, né, uma parte espiritual. Antes do pecado, os seres humanos, Adão e Eva, que eram os únicos que haviam, viviam. Os seres humanos, Adão e Eva, eles andavam no Espírito de Deus, eles viviam na sua parte espiritual. Então, o espírito deles eram guiados pelo Espírito de Deus. Isso antes do pecado, né? Eles andavam no Espírito de Deus. Depois da queda, depois do pecado, depois que Adão deixou de obedecer o Pai Eterno, o homem deixou de ser guiado pelo Espírito de Deus. Logo, ele saiu do Espírito e veio para a carne, veio para o pó e passou a andar nos seus próprios desejos carnais. E os nossos desejos carnais os próprios desejos de Satanás. Então, o homem deixou de ser guiado pelo Espírito de Deus e passou a ser guiado por Satanás e seus demônios. A humanidade saiu da direção do Espírito de Deus para andar em sua carne, ou melhor, em suas vontades malignas, no pecado, né? Saiu do Espírito para a carne. Somente quando a pessoa ouve a palavra de Deus e crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador e o recebe em seu coração, é que começa a retornar para o Espírito de Deus. Então, quando a pessoa recebe Jesus como seu Salvador, ela ouve a palavra de Deus, crê nessa palavra, recebe Jesus, que é a palavra. Então, ela recebe o perdão dos pecados, o Espírito Santo vem morar na vida dela e ela começa a sair da carne, ou melhor, das suas próprias vontades, para ir para o Espírito, para andar na direção do Espírito de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, acontece uma guerra dentro da pessoa, pois o Espírito Santo quer assumir o centro da vida da pessoa. Então, quando acontece esse novo nascimento, que é você receber Jesus, crendo nele verdadeiramente como seu único e suficiente Salvador, e o Espírito de Deus vem morar na sua vida, na minha vida, então acontece uma guerra entre o Espírito de Deus e a nossa carne, porque a nossa carne, dominada por Satanás, quer que a gente continue no pecado, na desobediência a Deus. Mas Deus não quer que nós continuemos no pecado, porque se já fomos perdoados, se já fomos lavados pelo sangue de Jesus, devemos sair da carne, das nossas vontades, do pecado e voltar para o que era antes do pecado. Voltar a ser guiado pelo Espírito de Deus. Vocês estão entendendo? Então acontece uma guerra dentro da pessoa, pois o Espírito Santo quer assumir o centro da vida da pessoa
Porque quando nós recebemos Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ele vem para assumir a direção da nossa vida. Mas a carne que é dominada por Satanás não quer obedecer à vontade da pessoa. Quer dizer, em Gálatas 5:16, Paulo nos diz o seguinte. Então vamos lá para Gálatas 5:16, que nos diz assim. Gálatas 5:16 nos diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, cobiça ou luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, Paulo ele já fala disso, né? Em Coríntios, se eu não me engano. Paulo nos diz o seguinte, quer dizer, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, eu faço. Então, esta guerra que todo salvo tem, esta luta espiritual, é uma guerra que nós temos dentro de nós. Porque quando recebemos Jesus, também recebemos a natureza de Cristo. Recebemos a mente de Cristo. E a mente corrompida tem que desaparecer. Por isso acontece esta guerra dentro do ser humano que tem Jesus. Pois ele tem agora duas naturezas. Nós temos a natureza de Cristo, que quer obedecer a Deus. Mas nós temos a nossa natureza terrena, carnal, que quer obedecer a nossa carne. Então, por isso, esta guerra, que em Romanos 8, do 5 ao 11, nos diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é a vida. Então, quem anda na carne, meus irmãos, anda na morte eterna. Os que são filhos de Deus têm que andar no Espírito de Deus. Andar em Espírito, né? O Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é a vida eterna. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Então, quem faz a vontade da carne vive na desobediência a Deus, pois a carne, dominada por Satanás, não obedece à lei de Deus, nem em verdade o pode receber. Por que não pode? Não pode receber, não pode obedecer, porque vive dominada por Satanás. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Então, os filhos de Deus estão no Espírito de Deus e não na carne. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita na pessoa, esta pessoa é um filho de Deus. E se é um filho de Deus, tem que andar no Espírito de Deus. Tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Tem que viver a palavra de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, se nós temos Cristo de verdade, o nosso corpo está morto, porque ele vive, né? Ainda no pecado, nós ainda pecamos e precisamos, esse corpo precisa morrer para o pecado, morrer para as coisas deste mundo. Nós precisamos abandonar essas coisas, precisamos deixar essa velha natureza pecaminosa.
Então, quem tem o Espírito de Cristo vive andando, sendo guiado pelo Espírito de Cristo. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, nosso Espírito é vivo porque foi justificado por Jesus. Mas um dia o nosso corpo, na volta de Jesus, no arrebatamento, esse corpo morto, porque ainda é pecador, vai ser transformado em um corpo sem pecado. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, que é o Espírito de Deus, né? Habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais. Quer dizer, vai haver esta transformação, esta mudança pelo seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus. Então, aqueles que têm o Espírito de Jesus, quando Jesus vier buscar a igreja dele, esse corpo que ainda é pecador e é morto por isso, e por isso ele sofre a morte física, será transformado em um corpo que nunca mais irá sofrer a morte. Então, prestemos atenção, nós precisamos deixar esta natureza pecaminosa para lá. Abraão, como ser humano pecador e idólatra, o Abraão, antes da sua fé no verdadeiro Deus, aqui em Josué, vamos lá ver o que é que Josué fala sobre Abraão, antes de ter Deus como seu Deus. Josué 24, versículo versículo 2 e 3, Josué diz assim: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naó, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque. Então, o Abraão carnal, o Abraão sem Deus, o Abraão guiado pela carne, guiado por Satanás, o Abraão idólatra, ele não herdaria e nem herda ninguém que vive na carne, herda o reino de Deus, herda essa cidade celestial. Então, o Abraão foi chamado por Deus e ele creu na palavra de Deus e obedeceu. Então, pela fé, Abraão obedeceu a Deus e passou a ser um adorador de Deus, e passou a obedecer a Deus, e passou a viver para Deus. Então, este Abraão da fé, estes descendentes do Abraão que creu em Jesus, que viu o dia de Jesus e creu, que ouviu Deus e creu, este é o Abraão que vai herdar a cidade celestial. E os descendentes deste Abraão são todos estes que têm a mesma fé que Abraão teve. A fé de Abraão foi em Deus, em Jesus. Ele viu o dia de Jesus e creu, né? O Abraão que andava na carne, pois ainda não conhecia o Deus Criador, este Abraão carnal teve descendentes carnais, pessoas que não querem andar na presença de Deus, não se submetem ao Pai Eterno, não, são os descendentes do Abraão carnal. E estes descendentes não têm direito no novo céu e na nova terra, pois não abraçaram a fé do Abraão convertido ao Pai Eterno. Eles rejeitam Jesus, o seu Salvador. Então, os descendentes de Abraão tem dois tipos de descendentes. Eles têm os descendentes
da carne e do sangue, são aqueles que nasceram da semente dele. E estes que nasceram da semente dele, mas não abraçaram a fé de Abraão, não creem no Deus verdadeiro, não creem no Filho de Deus, não creem em Jesus como seu Salvador. Estes são descendentes de Abraão, mas só da carne e do sangue. E como a Bíblia diz que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus, estas pessoas, se não crerem na fé que Abraão tinha em Deus, em Jesus, estas pessoas não herdarão a terra que Deus prometeu para Abraão. Então, os descendentes da carne e do sangue de Abraão herdarão somente este mundo terreno e dominado por Satanás, pois são carnais e não espirituais. Eles vivem nas trevas e não querem a fé do Abraão espiritual para serem libertos do domínio do diabo. Então, os herdeiros, os descendentes da semente de Abraão, só herdarão a terra celestial se eles abraçarem a fé que Abraão tinha em Deus, no Deus único, no Deus Todo-Poderoso, no Salvador Jesus. Se eles não fizerem isso, eles não terão direito na fé, na cidade, na terra que Deus prometeu a Abraão. Eles só vão ter direito nessa terra terrena, contaminada e dominada por Satanás. Em João 8, do 37 ao 44, Jesus fala claramente sobre os dois tipos de descendentes de Abraão. Então vamos lá. João capítulo 8, os versos do 37 ao 44. Jesus combatendo com os descendentes de Abraão, né? Os descendentes da carne e do sangue. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto a vosso Pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Então aqui nesse versículo Jesus está dizendo: se fosses filho de Abraão, do Abraão espiritual, se fosses filhos de Deus, vocês fariam o que Deus manda, vocês fariam as obras do Abraão espiritual, vocês criam em mim. É isso que Jesus está dizendo. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Então, os verdadeiros descendentes de Abraão não são da carne e do sangue de Abraão, não são da semente de Abraão, mas sim os da fé de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da fornicação. Temos um pai que é Deus. Estão dizendo que eles não são filhos de prostituta, porque os judeus consideram Jesus como filho de prostituta. Que eles estão dizendo. Jesus diz: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da fornicação ou da prostituição. Temos um pai que é Deus. Então, esses judeus aqui estavam combatendo Jesus, dizendo que Jesus era filho de prostituta e que eles
era um filho de Deus. Então, ele estava dizendo que Jesus era filho de demônios, não era um filho de Deus. Vós fazeis as obras, aqui o 42. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, porque não entendeis a minha linguagem. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui Jesus está falando de dois tipos de descendentes de Abraão. Aqueles que são da fé de Abraão. E a fé de Abraão era no Deus único, no Criador, era no Filho de Deus, naquele que morreu para salvar. Já os descendentes de Abraão aqui que Jesus está combatendo, eles não criam em Jesus como Filho de Deus. Eles diziam que criam em Deus, mas Jesus disse que quem não crê no Filho também não crê no Pai. Logo, eles não estavam crendo no Deus verdadeiro. Eles estavam crendo nos demônios. Jesus disse que eles eram filhos do diabo, não de Deus. Então, os filhos de Abraão, da carne e do sangue, não herdarão a terra prometida por Deus a Abraão, que é a terra celestial. E também a terra que Jesus vem governar. Eles só herdaram esta terra contaminada pelo pecado e dominada por Satanás. Então, esses descendentes de Abraão, que é só da semente de Abraão, a semente humana, não é? Da carne e do sangue, eles não herdarão a cidade, a terra prometida por Deus, que é a nossa terra celestial. Então, Jesus combate isso e deixa bem claro. Ainda em Gênesis 12:1, o Deus Pai manda também Abraão sair do meio dos parentes humanos dele, pois todos eram corrompidos, né, pelo pecado, e não queriam abandonar os seus deuses e os seus pecados. Então Deus diz: sai do meio da tua parentela. Então por quê? Porque aquelas pessoas eram adoradores de ídolos. Então só Abraão ouviu a voz de Deus, creu em Deus e fez a vontade de Deus. Os parentes de Abraão não adoravam a Deus, nem o pai de Abraão, nem ninguém. Só Abraão, que ouviu a voz de Deus, deu a ordem para Abraão, e Abraão creu e obedeceu. E Deus manda, né, Abraão sair do meio dos seus parentes corruptos, seus parentes idólatras, seus parentes feiticeiros, seus parentes que não criam em Deus. Aqui em Mateus 10, do 37 ao 39, nos diz o seguinte. Mateus capítulo 10, do 39, do 37 ao 39, nos diz o seguinte: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, aqui em Mateus 10, do 37 ao 39, o Deus Filho, que é Jesus, exige o mesmo daqueles que querem ser seus discípulos. O mesmo que o Deus Pai exigiu a Abraão: sai do meio da tua parentela. Então mostra para mim, prova se eu sou mais importante, se tu crê verdadeiramente em mim. O Deus Pai manda Abraão sair da terra que ele morava, terra onde Satanás era adorado, né? Terra onde
todos. Os seus moradores eram corrompidos pelo pecado. Terra onde somente Abraão temia a Deus e lhe amava de verdade. Mas Deus iria provar este amor que Abraão tinha por ele, Deus. Então, Deus, ele nos prova, meus irmãos. Nós dizemos que amamos a Deus, mas ele manda a prova. Então, Deus chamou Abraão. Abraão creu, saiu da sua terra, mas Deus ia provar. Então, isso veio em primeira... Então, por isso veio as primeiras provas. Primeira prova, sai da tua terra, deixa tudo aquilo que tu conseguiu nessa terra, deste mundo, sai daí. Segunda prova, sai do meio dos teus parentes, eles não servem para estarem contigo. Terceira prova, sai da casa do teu pai. Aqui tem 3 exigências de Deus para a fé, para provar a fé de Abraão, né? Sair da terra, sair do meio dos parentes e sair da casa do pai dele. Já pensou? Então, primeira exigência, então essas 3 exigências de Deus para provar a fé de Abraão. Primeira exigência para provar a fé de Abraão, sai da tua terra, ou melhor, abandona tudo aquilo que tu conseguiste nesta terra, neste mundo de pecado. Abandona tudo por mim. Abraão obedeceu e fez o que Deus mandou e saiu daquela terra. É mais fácil você abandonar a sua terra, os seus bens, o seu trabalho por Jesus. Mas vem a segunda exigência de Deus. E esta já é mais difícil, pois tem que romper com os laços íntimos. Segunda exigência de Deus para Abraão: deixa a tua parentela, deixa os teus parentes, deixa os teus laços familiares. Abraão também obedeceu a Deus e deixou a sua terra e os seus parentes. Então veio a terceira exigência de Deus para Abraão: deixa a casa de teu pai. Ou melhor, te afasta da tua família terrena, te afasta dos teus parentes íntimos, ou ímpios, né? E da casa do teu pai, que também é ímpio. Salmo 1 fala lá, né? Vocês já conhecem. Esta exigência de Deus, Abraão já não obedeceu totalmente, pois ele saiu da casa do pai dele, mas levou o seu sobrinho Ló. Então, nesta terceira exigência, Abraão já não obedeceu totalmente à ordem de Deus. Deus vai nos provando para ver se o que dizemos é verdade. Isto seja revelado para nós mesmos, se o que dizemos é realmente verdade ou não. Então, Abraão era o homem da fé. Amava a Deus, mas nesta terceira exigência, Abraão não obedeceu totalmente a Deus. Ele saiu do meio do pai dele, dos familiares, mas levou um dos seus parentes. Deus disse: sai, não é para levar. Apesar de Abraão ser um homem, né, de fé, Abraão era um homem de fé e de muita fé, mas também era falho. E os sentimentos humanos falaram mais alto do que a sua total obediência a Deus. Então, ele obedeceu uma parte, né? Então, muitas vezes estamos assim, fazendo as coisas para Deus somente em parte, não em sua totalidade. Abraão saiu da casa do pai dele, mas não se desligou totalmente da casa de seu pai, pois levou com ele o seu sobrinho, desobedecendo a ordem de Deus. Então devemos ter cuidado, né? Devemos ter muito cuidado na hora de fazermos o que Deus nos manda. Se Deus nos manda fazer algo, temos que obedecer. Abraão, por não obedecer totalmente à ordem de Deus,
Ele sofreu coisas que não teria sofrido se tivesse obedecido totalmente à palavra de Deus. Mas ele não obedeceu. Terceira prova, aliás, quarta prova, ainda em Gênesis 12:1, Deus manda Abraão ir para uma terra que Abraão não conhecia, uma terra que Deus mostraria para ele. E Abraão começa a sua peregrinação para a terra que Deus lhe promete, mas que ainda não era sua, pois a terra que Deus havia lhe prometido ainda estava no mundo invisível e se tornaria visível somente para os descendentes dele. Para Abraão, esta terra estava longe. Os seus olhos humanos não viam esta terra como sendo sua ainda. Ele era estrangeiro em sua terra, que já era sua por direito, mas que ainda não havia chegado a hora dele tomar posse desta terra. Então, Abraão andou pela terra de Canaã como peregrino, mas Abraão não tomou posse naquele tempo da terra. Quem ia tomar posse eram os seus descendentes, né? A terra terrena, os descendentes terrenos iriam tomar posse dela, mas a terra espiritual, os descendentes espirituais de Abraão irão tomar posse. Então Abraão teria que se desprender de tudo aquilo que lhe impedia de alcançar esta terra para tomar posse. Abraão ainda era apegado aos seus familiares e teria que se desprender também deles, para que somente Deus fosse a sua razão de viver. Então devemos ter cuidado, meus irmãos. Abraão, ele amava Deus, mas Abraão era humano, ser humano, né, como nós. E ele ainda era muito apegado à sua família. Quer dizer, não é que nós vamos deixar a nossa família, mas é que Deus ele é a prioridade na nossa vida, não a nossa família, não o nosso trabalho, não a nossa casa, não os nossos bens. A prioridade é Deus. Deus é o primeiro lugar. Em Gênesis 22, do 1 ao 2, Deus manda Abraão sacrificar o seu filho amado, para que fosse revelado aquilo que estava em seu coração. Então, aqui Deus vai usar a família de Abraão. Já que ele, não é Abraão, não obedeceu a ele, Deus, da primeira vez, quando Deus mandou ele sair do meio da sua família e ele levou o parente, agora Deus pede o filho de Abraão para ver se ele ainda está apegado mais à sua família do que a ele, Deus. Então Deus queria que Abraão provasse a ele, Deus, se a sua família ainda estava disputando com ele, Deus, o lugar mais importante em sua vida e que pertence somente a Deus. Então Deus não quer competição, meus irmãos. Então, no nosso coração, na nossa vida espiritual, Deus, ele é o primeiro lugar. Jesus diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, nada tem que estar disputando lugar no nosso coração com Deus. Então Deus é a prioridade. Em Mateus 6,33, Jesus nos manda buscar em primeiro lugar, né, o seu reino e a sua justiça. Então as outras coisas Deus vai nos dar. Em Gênesis 22:3, Abraão já havia aprendido a lição. Imediatamente levou o seu filho para entregar ao seu Senhor. Abraão já havia se desprendido de tudo desta terra, pelo seu Senhor e Deus, e entregou para seu Senhor, para o seu Deus, aquilo que ele mais amava nesta terra, que era o seu filho Isaque, provando para Deus que na vida dele o primeiro lugar era de Deus. Então, Abraão já tinha aprendido a lição. Ele não desobedeceu a Deus. Ele levou seu filho para ser sacrificado. E você está passando nas provas que Jesus está lhe dando?
Ou você ainda está colocando alguma coisa, né, como prioridade em sua vida, no lugar de Deus? Então Deus deve ser a prioridade da nossa vida. Pense bem, não serão somente os grandes pecados que tirarão muitas pessoas do reino de Deus, da terra prometida, do governo de Jesus e também do novo céu e da nova terra. São pequenas coisas como colocar seus filhos no centro de sua vida, se tornando Deus, né? Colocar o seu trabalho, seus bens, sua esperança, sua aparência física e muitas outras coisas, né? Lembre de uma coisa, Deus está olhando o seu coração, Ele está vendo o que é que tem no seu coração, quais são as suas prioridades, onde você está colocando a sua fé. Deus olha o nosso coração, Ele esquadrinha, e trazendo o que está oculto nele para se tornar real. Nos nossos dias, Deus, Ele está trazendo muitas coisas ocultas dos corações, né? Pessoas que se dizem muitos santos, nós estamos vendo que não são. Então Jesus nos chamou para sairmos da carne do pecado, para andarmos no Espírito de Deus, para andarmos no temor a Deus, na obediência a Deus, para termos Ele, Deus, como a prioridade da nossa vida. E por amor, não por interesse ou outra coisa qualquer. Então é por amor que nós devemos servir a Deus. A verdadeira descendência de Abraão e herdeiro da terra prometida por Deus a Abraão não eram o Isaac e o Jacó terreno, mas todos aqueles que têm a fé que Abraão teve em Deus, mesmo sem vê-lo. Então, o Jacó e o Isaac terreno não herdam o reino de Deus, somente o Jacó e o Isaac espiritual, que eles tinham a mesma fé de Abraão. Então, Abraão, Isaac e Jacó tinham a mesma fé no Deus eterno. E todos os descendentes deles, que têm a mesma fé de Abraão, de Isaac e de Jacó, são os que vão herdar a terra prometida, a terra celestial, novo céu e a nova terra. Então, os verdadeiros descendentes de Abraão são todos aqueles que herdaram a fé de Abraão, não a sua semente humana, sua carne, né? Os verdadeiros descendentes de Abraão não são os que vieram da sua carne, mas da sua fé em Jesus, o Pai da eternidade. João 4, 23 ao 24, Jesus nos diz quem são os verdadeiros herdeiros da terra prometida, né? E depois os irmãos lêem, né? Do Espírito. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 1 Coríntios 15, 50, os irmãos também podem ler. Os verdadeiros herdeiros da terra prometida não são os que vieram da carne e do sangue de Abraão, ou melhor, os que vieram do pecado, mas os que vieram da fé em Jesus. 1 Pedro 1, 23 e 25 e João 8, 50, 56. O irmão pode ler. Os descendentes somente da carne de Abraão para nada servem, pois são iguais ao restante das outras carnes. Quer dizer, os descendentes carnais de Abraão são iguais os ímpios, né? São iguais os gentios sem Deus, porque são da carne, não têm a fé que Abraão tinha no Deus verdadeiro, pois são filhos do diabo, e o objetivo deles é fazerem a vontade do diabo, como Jesus mesmo diz, né? Vocês são do diabo, o diabo é o pai de vocês, vocês querem agradar o pai de vocês. Então, aqui em João
6, 23 e 8, do 39 a 44, vocês podem ler isto aí. Os descendentes da carne de Abraão, mas não da fé que Abraão teve em Deus, herdarão somente esta terra corrompida e destruída por Satanás, pelos demônios, governada pelo maligno, pelo mal. Mas os que herdaram a fé de Abraão, a fé que Abraão tinha no Pai eterno, estes herdarão o reino de Deus. Por isso, em Mateus 8, do 11 ao 12, Jesus revela estas coisas, que do 11 ao 12. Então, o 11 diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Não, nesse aqui não, é 8, 11, 12. Não vou ler porque já está tarde, então os irmãos podem ler. Então, Jesus aí, ele revela, né, quem realmente é o herdeiro dos céus. Pois a terra que Deus prometeu dar a Abraão e a seus descendentes não é uma terra dominada pelo mal, mas uma terra liberta de todo o mal. Uma terra governada pelo descendente espiritual de Davi, o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus. Em Hebreus 11, do 9 ao 10, nos diz que nesta terra de pecado, Abraão, Isaque e Jacó foram peregrinos, ou melhor, sem terra, pois não era esta terra dominada por Satanás que Deus tem preparado para os herdeiros da fé de Abraão. Em 1 Pedro 1, nos diz que a igreja também é estrangeira neste mundo. Em 2 Coríntios 5:20 fala que a igreja é embaixadora de Deus nesta terra. Então, nós somos embaixadores, nós somos representantes de Deus. Aqui nessa terra, nós não temos lugar nessa terra, nós somos peregrinos. Nossa terra é a terra celestial, é a terra que Deus prometeu dar para Abraão. É a terra celestial, é o novo céu e a nova terra. Nós também, com Jesus, iremos governar essa terra no tempo do governo de Jesus. Nesse governo de Satanás, nós somos só peregrinos. Nós não fazemos parte desta terra, nós somos estrangeiros. Por isso, Satanás e os dele nos odeiam. Que o Senhor nos ajude. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos, que possam ter entendido este estudo e que cresçam, que se aproximem mais espiritualmente do Senhor e que coloque o Senhor como centro da sua vida. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para frente. Mande para os seus amigos, seus irmãos, para outras pessoas. Dê o seu bonzinho e comente. Vá lá no YouTube também, coloque e se inscreva lá, coloque o seu comentário. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima live, até terça-feira.